Prontinho. Gente, ah, opa, não. Hoje a gente vai tirar basicamente uma aula inteira para fazer exercícios envolvendo os circuitos, tá? Na semana passada a gente trabalhou com a parte de resistências equivalentes, inclusive numa das aulas extras da quinta-feira a gente trabalhou isso, né? Falamos sobre resistores. Fechamos os exercícios da página 240 e hoje nós faremos os da página 241. Mas, antes da gente fazer os exercícios, eu queria dar uma revisada no que a gente já viu até aqui, a partir de tipo um estudo de caso. Tá? Eu coloquei aqui um trecho de um circuito com alguns resistores, e o que a gente vai fazer aqui é estudar esse circuito. Ou seja, né, quando eu falo estudar o circuito, basicamente até aqui, o que significa? Eu gostaria de calcular qual a corrente que esse circuito está recebendo. Gostaria de calcular também qual a corrente que cada resistor está recebendo. Aqui eu coloquei 4 resistores, tá? Tem a paralelo, tem série. Então eu queria a corrente, eu gostaria de calcular a corrente total, a corrente em cada resistor e a diferença de potencial em cada resistor, né? No nosso exemplo, eu tenho aqui uma chave, que ela pode estar aberta ou fechada, tá bem? E essa chave ela conecta uma parte do circuito só. Então, por exemplo, se a chave estiver aberta nessa configuração assim, ó, esse resistor não está funcionando, tá vendo? E aí você tem só essa parte de cima funcionando. Se a chave estiver na configuração fechada, aí todo o circuito está funcionando. Eu supus aqui também que o meu circuito ele está recebendo de um gerador 20 volts, tá bom? Só lembrando que 20 volts é a mesma coisa que 20 joules por coulomb. Então, o que isso quer dizer? Que quando cada um coulomb de carga que atravessa o circuito, cada um coulomb de carga que atravessa o circuito vai deixar ou dissipar 20 joules de energia entre os resistores. Tá bem? Beleza. Bom, se eu quero. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Com a chave fechada. Então, ó. Com a chave fechada. Então, primeiro nós vamos fazer os cálculos com a chave fechada, depois com a chave aberta, para a gente ver o que diferencia cada situação, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, dependente do que a gente vai fazer depois, é calcular a resistência equivalente. Geralmente a gente calcula a resistência equivalente para quê? Qual é a utilidade dela? Geralmente eu vou calcular a resistência, obviamente, né? Quando o exercício pedir para eu calcular a resistência, ou quando eu quero a corrente total. Então, ó, U igual a REC vezes I total. Só uma coisa importante, antes da gente fazer o cálculo, é tentar analisar como que essa corrente é distribuída no circuito. Como que essa corrente se distribui no circuito. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou imaginar que a corrente ela está saindo de A aqui, ó. Então a corrente ela é produzida no terminal A aqui, ó, I total. Tá, aí o que que acontece com a corrente quando ela chega nesse ponto aqui, ó? Esse ponto, pessoal, ele chama-se nó, nó do circuito. O nó é um ponto onde a corrente ela vai dividir em 2 ou 3 partes, enfim. Então a corrente chegou aqui nesse nó e ela vai dividir em 2, ok? Eu vou chamar aqui de corrente I1. A chave está fechada, tá? Ó. Eu estou com a configuração de chave fechada. E a segunda corrente, ela vem para cá, ó. I2. Tá bem? Então, ó, uma coisa que a gente já. Bom, vamos continuar. O I2, ele vai atravessar o resistor de 5 ohms. Tá vendo aqui, ó? E vai se juntar com a corrente aqui no final.
Ô, gente, essa corrente aqui, ó, tá aqui, é a mesma corrente que entrou. Essa corrente ela vai se dividir em duas. Daqui a pouco a gente fala dessa parte aqui. E aí ela volta a se juntar. Então, se aqui é I1, se aqui é I1, aqui também é I1, gente. Então, ó, a corrente total, ela se dividiu em duas partes, não dividiu? Então significa que tudo isso aqui, ó, está em paralelo com isto aqui. Por quê? Vou repetir. Tudo isso aqui de cima está em paralelo com isso aqui. Como que eu sei disso? Porque a corrente se dividiu em duas, ó. Agora, esta corrente aqui, que é parte da I total, por sua vez, vai se dividir em I3 e 4. I3 e 4. Então, se essa corrente se dividiu em I3 e I4, eu posso dizer que esses resistores estão em paralelo. Tudo bem? Tá aí. Então vamos lá. Ah, tem mais uma coisa aqui. Tem mais uma coisa que dá para a gente perceber, sem fazer muita conta, né? E depois com as contas a gente vai fazer o resto. Dá uma olhada nessa I3 e nessa I4 aqui, ó. Elas são iguais? Dividiu em metade, metade, assim, tipo, sei lá, 3 ampere, 3 ampere? Não. Por que não? Porque as resistências são diferentes. Neste caso, especificamente, que eu fiz de propósito isso, tá? A resistência de cima aqui, ó, ela é o dobro da de baixo. Então, este resistor terá uma corrente menor atravessada, né? Aqui, do que esse aqui, concorda? Eu posso, inclusive, dizer que se a corrente aqui, ó, for X, a corrente aqui vai ser 2x. Eu tinha comentado com vocês na semana passada e eu volto a comentar porque eu não sei se todo mundo viu a aula. É importante fazer isso de cabeça. Você não precisa fazer isso com conta, mas você percebe que os resistores estão em paralelo. Ok. Viu que um resistor é o dobro do outro? As correntes são inversamente proporcionais. E aí, qual é a vantagem de você ter essa percepção, gente? O teu número de incógnitas começa a diminuir pra cacete. Por exemplo, se você está chamando I3 de X e I4 de 2x, quanto vale um? 3x. Porque elas se separam aqui e voltam a juntar aqui. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Ah, outras coisas que a gente pode realizar. Tá vendo aquela voltagem aqui, ó, 20 volts? Essa voltagem é a voltagem. Se eu encostar o dedo aqui, ó, se eu encostar o dedo aqui e encostar o dedo aqui, ó, qual é o choque que eu tomo? 20 volts. Tudo bem? Agora presta atenção no que eu vou fazer. E se eu encostar o dedo aqui e aqui, eu tomo choque? Tomo. Por que que eu tomo choque? Porque tem uma DDP. Mas será que vai ser 20 volts? Não. E se eu encostar o dedo aqui e aqui? 20 volts? O que que vocês acham? Não. O único resistor que, se eu encostar dos dois lados, eu tomo 20 volts de choque é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui não é 20, esse não é 20. Agora, e se eu encostar o dedo aqui, ó? Olha onde eu estou encostando o dedo, aqui e aqui. Quantos volts eu tomo de choque? 20. 20. Essa percepção tem que ser treinada. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu achava isso a coisa mais foda. Eu não tinha noção que aqui não era 20 volts, aqui não era. Então a gente vai descobrir tudo isso, tá? Com as contas. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, vamos calcular o REC. Ó, aqui eu tenho paralelo
não é? Produto pela soma. Em série com isso aqui, ó. Então, ó, REC. Produto pela soma mais 3. Essa conta que vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, é a resistência equivalente de tudo isso aqui, ó. Tá? Aqui vai dar 2, né? Ó, dá 18 dividido por 9, dá 2. Mais 3 deu 5. Então, é como se tudo isso que eu estivesse desenhando aqui, ó, equivalesse a um resistor de 5. Então, eu vou fazer o seguinte. Não que você precise fazer, tá? Mas eu estou fazendo. Eu vou desenhar o circuito de novo. AB. Olha lá. Isso seria equivalente a isso aqui, tá bom? Quanto dá o REC? 2,5, né? Resistores iguais, em paralelo. O valor de um deles dividido pela quantidade. Lembra dessa formulinha, ó? Resistores iguais, em paralelo. O valor de um deles, de REC, né? Um deles pela quantidade. Então o REC deu 2,5. Meio ohms. Tá bom? Bom, achamos o REC. Agora eu vou calcular a corrente total. Então, U igual a REC vezes I total. 20 igual a 2,5 vezes I total. 2,5 por 20 dá 20 por 2,5 dá 8, né? Eu acho que é 8. Corrente total. Total igual a 8 amperes. Agora vamos calcular que feito isso, agora a gente consegue calcular as correntes que passam em cada pedaço do circuito. Por exemplo, ó, quanto vale isso, ó? Isso aqui vale 8. 8. 8. Aí, quando chegar nesse nó aqui, ó, a corrente divide I1 e 2. Se eu quiser calcular, por exemplo, a corrente que passa aqui e aqui, ó, eu consigo. Por exemplo, ó, olha para esse circuito e olha para esse circuito. Aqui está o I total, quer ver, ó? Tá vendo essa corrente aqui, ó? I1. Ela passa por toda a parte de cima do circuito, não é? Então essa corrente I1, ela tá aqui, ó. É claro que quando você tira a resistência equivalente desse ramo, você não está mais olhando para I3, I4, você está preocupada só com I1. Olha como você já consegue descobrir os valores das correntes. Agora, olha que coincidência, aqui foi coincidência mesmo, tá? Não foi por querer. Olha para o I2. O I2, ele passa num resistor de 5. Curiosamente, o resistor que está aqui embaixo é o mesmo valor do que é o REC aqui de cima, não é? Então, não sei se vocês percebem que isso aqui também, ó, o I2, ele está aqui, ó. Entenderam? Aqui. Quanto passa cada corrente ali? I1 e 2. Eu sei que o I total é I1 mais I2. Eu sei que o I total é I1 mais I2. Tá bom.
Só que eles são iguais, essas correntes. Elas têm que ser iguais. Então, daqui eu tenho aqui, ó, I total é igual a I1 mais I2. I1 é igual a I2. Isso nesse caso, porque os resistores em cima e embaixo são iguais. Tá bom. Então, cada corrente vale 4 amperes. 4 amperes. Aqui. Então, aqui passou 4 amperes, ó. 4 e 4. Aqui. Tudo bem? Agora, vamos dividir essa corrente aqui, ó, I1, que a gente já sabe que vale 4, em I3 e 4. Eu vou fazer, mas você não precisa. Eu vou pegar só esse pedaço do circuito, tá vendo? E vou desenhar ele separado. Eu quero que vocês percebam isso com detalhe. Cálculo, calculando, I3 e I4. Desenha só um pedaço do circuito. Só o pedaço que te interessa. Ó, aqui tem o meio, a dúzia, aqui tem o 3. Tá aqui, ó. Aqui tá o I total, que vale 8 amperes. Oh, mas que diacho. Bosta. Peraí, gente, perdão, desculpa. Ok. Ó, então o que que eu fiz? Eu peguei esse ramo aqui, a gente chama de ramo, tá? E desenhei ali. Agora vai parar. Beleza. Aqui entrou 4. Aí entrou um pouco aqui, um pouco aqui. E aí sai aqui 4 de novo. Esse resistor aqui, ó, ele está sendo percorrido por quantos amperes? Alô? Por 4. Tá bom. Agora, quando esses 4 entrarem aqui, ó, aqui é 4. Desculpa, eu desenhei errado. Quando esses 4 amperes entrarem aqui, ó, eles vão dividir um pouco para cá e um pouco para cá. Como que eu descubro quanto vai para cada lugar? A gente não tinha chamado aqui, ó, de x e 2x? Quanto vale x mais 2x? Ó, aqui vale x e aqui vale 2x. Então, 4 amperes é igual a 3x. Tá vendo? Claro que aqui daria para fazer, mas o número não ajuda, né? O número tá meio esquisito aqui. Alô? 4 igual a 3x. Então, o x deu 4 terços de ampere. Opa, 4 terços de ampere. Então, pera um pouquinho. Se o x vale 4 terços de ampere, que dá aproximadamente 1,33, né? Aqui tem 4 terços de ampere. E aqui tem quanto? 8 terços de ampere. Tudo isso se junta de novo aqui e atravessa o resistor de 3 ohms. Aqui. Só que no resistor de 3 ohms, a corrente é 4 amperes. Então, uma coisa que é legal de vocês acostumarem, pessoal, porque isso vai te permitir resolver questões mais difíceis, é, obviamente, olhar para o circuito inteiro, mas olhar para ele em partes. Então, ó, o que que eu fiz? Primeiro, desenhei as correntes, vi o que divide, no que não divide. Depois, usei o meu desenho para calcular a resistência equivalente. Com a resistência equivalente, eu fiz URI para achar a corrente total. Depois, peguei a corrente total e fui distribuindo ela em cada lugar.
Então, por exemplo, no momento que nós estamos agora, eu já sei que a corrente aqui é 8, aqui é 4 terços de ampere, aqui é 8 terços de ampere, aqui é 4, e aqui vale quanto? 4. Pronto. Agora que você achou as correntes, você consegue descobrir a DDP em cada resistor. Porque tem muitas questões em que o exercício não vai pedir para você a corrente. Ele vai falar assim, por exemplo, nessa associação, qual é o resistor que está submetido a menor DDP? Qual o resistor que está submetido a maior DDP? Qual a DDP de tal resistor? Tudo bem? Gente, para você descobrir a DDP em cada resistor, é só fazer URI para cada um. Quer ver um exemplo? Ó, pega esse circuito aqui, ó, desculpa. Pega esse resistor aqui, o último aqui, ó. Esse último resistor tá passando 4 amperes nele, não tá? Faz de cabeça aqui, U igual a RI, só para ele. Só para ele. A corrente vezes a resistência. Isso aqui dá quanto? 12 volts. Entenderam? Então, por exemplo, se eu encostar meu dedo aqui, ó, aqui e aqui, eu vou tomar um choque de 12 volts. Tá bom? Agora, cadê os outros 8 volts? 20 volts não é tudo isso aqui, ó? Aqui não é 12? Então, quanto vale aqui, ó? Se eu encostar o dedo aqui, ó, pá, tem que dar 8, senão alguma coisa está errada. E se você fizer para esse aqui, ó, ou para esse, tem que dar a mesma coisa. Porque eles estão em paralelo. Vamos fazer aqui, ó. Faz URI aqui, ó. U igual a RI. 4 terços vezes 6. Faz aí a conta. 8 volts. 8 terços vezes 3. 8 volts. Tá aí. Tá bom? E esse aqui, ó, gente. Quantos volts ele está submetido? Tem que ser 20. Por quê? Porque ele está ligado no A e no B. Então tem que ser 20. Faz URI para ele. Qual é a corrente que passa aqui, ó? Aqui tem quanto? 8. Desce 4, 4, né? 4 vezes 5, 20. 20 volts. 20 volts. Só uma dica, a gente ainda não falou sobre isso, mas a gente vai falar na próxima aula. Se ele, por exemplo, se ele fala assim, suponha que isso daqui são lâmpadas. Qual lâmpada brilha mais? Você já viu esse tipo de questão, né? O que que eu tenho que calcular da lâmpada para saber o quanto ela está brilhando? Potência, não é a corrente. Aqui, a lâmpada que brilha mais não é necessariamente aquela que passa maior corrente. É aquela que dissipa maior potência. Então você pode usar PU e PUR, que na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Aí você calcula qual brilha mais. Tudo bem? Tá, agora vê se vocês conseguem me resolver de cabeça essa pergunta. Tudo isso aqui está funcionando com a chave fechada. A corrente que o circuito está distribuindo é 8 amperes. O que, que vai acontecer com a corrente se eu abrir a chave? Tac. Aumenta, diminui ou continua a mesma? Vamos escrever aqui, ó. Ao abrirmos a chave, seria interessante você tentar responder essa pergunta sem ter que fazer conta, né, gente? Até porque existem algumas questões em que o exercício não vai pedir para você fazer a conta. O que, que vai mandar na corrente? É o REC. Porque assim, o fato de você estar com a chave fechada ou aberta não vai afetar a DDP. A tomada continua sendo a mesma. Só que o problema é que se você fechar ou abrir a chave, dá o REC.
E aí é o seguinte: mudou o REC, muda o I. Com a chave fechada, quanto valia o REC? 2,5. 2,5. E com a chave aberta? Bom, com a chave aberta, isso aqui vai embora. Isso aqui não funciona mais. E agora você tem só essa parte de cima do circuito. O que aconteceu então? Com a chave aberta, só isso aqui está funcionando, ó. Claro que aí as correntes vão mudar, tá? Vamos ver. Então fica assim, ó. REC igual a 5 ohms. 2 mais 3, 5. Então a resistência aumentou, né? Se a resistência aumenta, a corrente vai diminuir. Então, U igual a REC vezes I total. Nesse caso, o I total vai dar 20 sobre 5. O I vai dar 4 amperes. Agora vocês vão ver o que vai acontecer, que interessante. Olha só, gente. Olha só. A chave está aqui embaixo, né? A chave está aqui embaixo. Quando eu ativo aqui ou desativo aqui, mudou o REC. Mudou a corrente. Só que vocês perceberam uma coisa? Com a chave fechada, quantos amperes estavam passando aqui? No I1? 4. De um total de 8, né? Com a chave aberta, quanto passa aqui? Os mesmos 4. Vocês perceberam? Ou seja, o que acontece com o brilho de cada uma das lâmpadas? Você já viram esse tipo de pergunta, né? O fato de você ter uma chave aqui, aqui, especificamente aqui, não afeta o valor de nada daqui de cima. Aqui, com a chave fechada, esse ramo do circuito estava recebendo 4. Com a chave aberta, continua recebendo 4. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque a parte que você desligou do circuito estava em paralelo. Foda-se. Ela funciona independente. É diferente, por exemplo, de você botar uma chave aqui ou aqui. Então, em algumas situações, chave aberta, chave fechada, não vai afetar o circuito. Porque o que vai acontecer agora? Ó? Agora você tem isso aqui, a mesma coisa. Ó. Ó. Você vai continuar tendo um resistor aqui de 6. Você vai continuar tendo um resistor aqui de 3. Ó. A corrente não muda. A corrente aqui continua sendo 4 amperes, porque você desligou uma parte do circuito que estava em paralelo. Tá? Então nada vai mudar. Tá bom? É claro que, né? Claro que o circuito vai gastar menos energia, porque o circuito como um todo está gastando menos amperes. É diferente você ter um circuito funcionando com 8 amperes e um com 4. Mas o funcionamento individual de cada resistor não vai mudar nada, tá? Aqui, ó, o funcionamento de cada resistor não se altera. De cada resistor não se altera. Tá bem? Hum. Até aqui tudo bem, gente? Então vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício para colocar tudo isso em prática. Nós estamos na aula 4, página 241, tá? Aula 4, página 241. Opa, peraí.
Na questão 1, ele falou o seguinte, ó. Considere o circuito abaixo. Ele colocou uma bateria. Ele colocou aqui. Bateria, 12 volts. Aí ele coloca aqui um de 4 e aqui um outro de 2. Pronto. E 2. Julgue verdadeiro ou falso. Bom, vamos fazer tudo que a gente precisa e depois a gente confere item a item, tá? Bom, a primeira coisa que eu faria aqui é estabelecer o que esses resistores estão em paralelo ou série, né? Bom, e aí? Tá em paralelo ou série? Série. Aqui deixa eu fazer um comentário, eu não sei se vocês já pensaram assim. Tem aluno que pensa assim, mas professor, eles tinham que estar em paralelo, porque um está em cima do outro assim. Cuidado com esse tipo de conclusão. O que você precisa saber, você precisa olhar para saber se o cara está em paralelo ou não, é se a corrente divide ou não. Então aqui, a corrente ela vai sair do polo positivo, vai passar pelo resistor de 4 ohms, continua andando no fio e vai passar pelo resistor de 2. Ou seja, a corrente não divide. A corrente não divide. Então os resistores estão em série. Então a resistência equivalente desse sistema é 6 amperes, 6 ohms, 4 mais 2. O que faz com que automaticamente a corrente valha 2. Ó, URI. URI para o circuito total. Então a corrente deu 2 amperes. Outra coisa, quantos volts são dissipados neste resistor? Porque se eles estão em série, a gente já descobriu que a DDP não é a mesma para os dois. Esses 12 volts, eles são compartilhados, né? Então, ó, se você fizer URI só para esse resistor, você vai descobrir que aqui ele vai queimar quantos volts? 8 volts. Quando a corrente passar aqui. E o URI para o de baixo, 2 vezes 2, 4 volts. Aqui eu posso dizer que a lâmpada que brilha mais é essa. Essa daqui eu posso. Mas por que que eu posso? Porque a corrente é a mesma. Quando os dispositivos são percorridos pela mesma corrente, quem vai gastar mais energia é aquele que tiver maior voltagem. Isso faz sentido, tá? Quando a gente falar do PUI, vai aparecer isso aqui. Então, por exemplo, aqui a lâmpada de cima gasta mais energia que a lâmpada de baixo, tá? Muito bem. Agora vamos ver as frases. Bom, item A. A resistência equivalente vale 6, ok. A corrente elétrica vale 3, não, ela vale 2. A diferença de potencial em R1 é menor que a diferença de R2? Não, ao contrário, né? Ao contrário, maior. E D. As resistências elétricas R1 e R2 serão percorridas pela mesma corrente. Então, verdadeiro. Então ficou A, verdadeiro. B, falso. C, falso. D, verdadeiro. Confere aí. Beleza. Questão número 2. Deixa eu desenhar aqui. E aqui. 3 resistores associados em paralelo.
3 em paralelo. A DDP entre eles é 18 volts. Então, existe aqui uma diferença de potencial de 12 volts para os três. E é para os três, né? Isso aqui é bem tranquilinho, ó, para os três. Daí ele fala o seguinte: as instalações elétricas em nossa casa são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados em paralelo. Dessa maneira, cada aparelho opera de forma independente. Desprezando-se as resistências dos fios, qual é o valor da corrente em cada resistor? 3, 6 e 9. Bom, aqui tem dois jeitos de você fazer, tá? O jeito mais rápido e mais mecânico é fazer uri, 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 acabou. Uri, uri, uri. Por quê? Os três estão em paralelo, a DDP deles é 18, você consegue fazer uri, uri, uri. Tudo bem? Agora, eu vou fazer uma outra coisinha porque eu quero treinar a cabeça de vocês. Se você tiver facilidade com isso aqui, tá bem, tá ótimo. Qual dos três resistores é percorrido por menor corrente? De todos eles. É o 9, porque ele é o maior, não é? Então chama essa corrente aqui, ó, de X. Tudo bem? Qual resistor está sendo percorrido pela maior corrente? De 3. Quanto vale a corrente de 3 em função de X? Pronto, é isso que vocês precisam fazer. 3x. E quanto vale essa daqui do meio? 1? Não, né? Acho que não é 1, não. Ó, esse resistor, ele não é o dobro desse aqui. Então a corrente que passa aqui tem que ser metade dessa. 1,5x, né? Entenderam? Acha um x. Quanto vale o x? Como que eu faço para achar o x? Faz URI. Faz URI. Para ele. Quanto dá? 2. O x vale 2 amperes. Tá bom? Esse jeito de resolver, ele é mais interessante porque isso te ajuda a pensar. Se o x vale 2, 1,5x vale quanto? Vale 3. E 3x vale quanto? 6. Tá aí. 2, 3 e 6. Tá bom? Então a corrente total seria, aqui entra aqui, né? Ele não perguntou isso. Seria 9, 11. E dava. Então, se você faz por REC, você acha isso. Vai dar 2. Puta, vai ficar feia a conta. O REC vai dar quebrado, você deixa na fração, porque vai dar certinho. Vai dar, quer ver? Aqui dá 2, né? 18 sobre 11, né? 18 sobre 11. Aí você faz 18 igual a 18 sobre 11 vezes i, tal, tal, isso. Aí dá 11. Perfeito. Alternativa A, B de bola. 6, 3 e 2. B de bola. Tá aí a questão número 2. Questão número 3. A questão 3 eu coloquei ela aí para a gente ter uma noção um pouquinho melhor dessa questão da DDP em resistores em série. Ah, lembra que eu tinha falado que quando os resistores estão em série, ah, a DDP ela é dividida entre os componentes da associação. Na questão 3, olha o que o sujeito fala, mano. Ele, primeiro que assim, né? Deixa eu fazer o desenho aqui. Ele desenha aí, na questão 3, um pedaço de um circuito, não é um circuito inteiro, é só um pedacinho, no qual ele mostra três resistores em série. Só que ele coloca
vários pontos no meio do fio. Vários pontos no meio do fio. Então, eu tenho aqui o ponto Azão. Aí eu tenho aqui um resistor R1. Aqui. Aí tem um ponto aqui, Azinho. Depois vem o resistor R2. E um outro Bzinho. E depois vem o R3. E vem o Czão. O Bzão, perdão. Agora vamos lá, vai. Só para vocês entenderem o que o exercício vai fazer. Em quais pontos eu deveria encostar se eu quisesse tomar o maior choque possível? Nas extremidades. Aqui é Bzão, né? Nas extremidades. Agora, uma coisa é fato, gente. Se eu encostar aqui, ó, eu vou tomar choque? Vou. Mas não tão grande quanto se eu encostar aqui. Se eu encostar aqui, ó, a B, eu vou tomar um choque também. Mas provavelmente não é o mesmo se eu encostar aqui. Dependendo de onde eu encosto, eu tomo um choque. Agora, olha para cá um pouquinho. E se eu encostar aqui, ó, e aqui, toma choque? Não. Por que aqui eu não tomo choque? Porque não tem diferença de potencial. Só existe diferença de potencial quando tem um resistor no meio. Por quê? Porque é só quando tem um resistor que a corrente vai dissipar a energia. Gente, mais uma vez, a diferença de potencial, no final das contas, é o quanto de energia a corrente despeja no circuito. Então, por exemplo, quando a corrente vai daqui até aqui, ela vai despejar uma energia no resistor. Então, o potencial aqui é diferente do potencial aqui. Agora, se eu colocar meus dois dedos aqui, ó, como eu estou considerando que esse fio é ideal, a corrente não perde energia. Você lembra aquela história do passarinho que não toma choque no fio? É isso. Se você encosta os dois dedos aqui, ó, e desde que você não esteja com o pé no chão, né? Porque também tem esse problema. Se você tiver com o pé no chão, fudeu. Que aí vira uma DDP entre você e o chão. Então você tem que ficar suspenso. Uma coisa de madeira, por exemplo. Se eu ficar encostando aqui, não tem problema. Tem um vídeo de um cara, não sei se já viram, ele tem um gerador de 13.000 volts. O filho da puta encosta no gerador com uma chave. Ele sobe numa cadeira, ele pega uma chave e aproxima do gerador. Aí você vê. Tss, 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 aí ele pá, encosta. Aí ele fala, e não acontece nada. Mas por que não acontece nada? Porque ele está num potencial, 13.000 volts. Agora imagina se ele falar assim, ó, me dá a mão aqui, ó. Fudeu. Frita. Porque aí você estabelece uma diferença de potencial, tá? Beleza? Bom, aí ele deu os valores das resistências, ó. Ele fala o seguinte, o potencial no ponto A, ó, o potencial no ponto A é menos 20 volts. O potencial no ponto B é 10 volts. Estão percebendo que aqui dentro tem um campo elétrico? No fio. Psiu, psiu. Onde tá o polo positivo dessa porra? O que eu quero saber é o seguinte: a corrente vai de A para B ou de B para A? De B para A. Ela vai do maior para o menor potencial. Então a corrente, ela faz isso aqui, ó. Corrente. Só que aí que tá a história, gente. Quando os elétrons estão aqui, qual é o potencial deles? 10 joules por coulomb. Quando eles atravessarem o resistor, o potencial aqui já não é mais 10. Ele vai caindo o potencial. Por quê? Porque os elétrons vão deixando energia. Deixa, deixa, deixa. Aí ele fala assim: os resistores, né? O resistor 1, ele vale 2 quiloohms, 2 quiloohms, ou seja, 2.000 ohms. O outro vale 8 quiloohms.
E o último vale 5 quilo-ohms. Tá aí. Ele quer saber, então, o seguinte: nesta situação, quais são os potenciais dos pontos A e B? Quanto vale a DDP no circuito inteiro? Quanto vale isso, ó? 30. Concorda? De 10 para menos 20. Se você quiser mais, né, um conceito de fórmula, o que que é o U de AB? Não é o VA menos o VB? É que, na verdade, aqui o mais correto seria escrever assim, ó. U de BA, né? Por quê? Porque a corrente vai de B para A. Então, o mais correto seria escrever UBA. Seria VB menos VA. A corrente sai do B e vai para o A. Isso aqui dá 30 volts. Tá bem. Mas como que eu faria para descobrir o potencial em A ou B? Cara, eu vou ter que descobrir a corrente também. Tem muito jeito. Então, vamos calcular a corrente. UBA igual a REC vezes o I. Tá bom? Aí o U é 30 igual a. Cuidado aqui, gente. 2 mais 8, 10. Mais 5, 15. Só que é 15, 10 a terceira. 15, 10 a terceira vezes I. Porque está em quilo, né? Passa tudo isso dividindo. Então a corrente fica 30 dividido por 15 vezes 10 a terceira. Tá bom? 30 dividido por 15 dá 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Essa é a corrente. 2 vezes 10 a menos 3 amperes. O que que nós sabemos? Que essa corrente ela vai participar, não. Ela vai percorrer os 3 resistores. Só que cada resistor ela vai deixar um pouco de energia. De cabeça, onde é. Se eu encostar, por exemplo, aqui, ó, toma choque. Aqui, toma choque. Aqui, toma choque. Onde é o maior choque que eu vou tomar? Vai ser azão, azinho, azinho, bezinho ou bezinho, bezão? Onde vai ter o maior choque? Se você encostar a mão. Aqui. Por quê? Todos estão percorridos pela mesma faisure em cada um dos 3. Qual que vai ter o maior U? O de maior resistência. Quer ver um exemplo? Pega daqui para cá, ó. Bezão, bezinho. Faz URI, só aqui. Pega essa corrente e multiplica por 5.000. Quando a corrente passar daqui, ó, para lá, quantos volts ela vai despejar aqui, gente? 10. Conseguem perceber isso de cabeça? Ó, R, 5, 10 a terceira, vezes I. Ei, 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 ei. Se ela despeja 10 volts aqui, qual é o potencial no ponto Bzinho? Zero. Zero. V, Bzinho, vale zero. Porque a diferença de potencial é de 10 volts. Então, se ele estava no 10 e ele sofre uma diferença de 10 volts, ele cai para o zero. Muito louco esse exercício, né? Ele é muito louco. Agora vai. Quantos volts a corrente vai despejar ao passar pelo R2? Aqui, ó. Mas Uri, Uri, Uri.
Dá 16 volts. 16. Então, pera. A corrente aqui estava com zero, né? Ela caiu para cá. Veio quanto? Se a DDP foi 16, menos 16. Vocês lembram quando a gente estudou campo elétrico, que a gente pôs uma carga de prova para andar dentro do campo e ela ficava andando entre os potenciais? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eu tenho um campo elétrico enorme aqui. Isso aqui é como se fossem equipotenciais, ó. Equipotenciais, equipotenciais. Então, quando a carga vai daqui para cá, ela perde 10 volts de energia. Então, ela estava no 10, caiu para o zero. Daí, quando ela passou pelo segundo resistor, ela perde mais 16 volts de energia. Então, ela estava no zero, foi para menos 16. Olha como vai fazer sentido agora. Faz URI, só para esse aqui. Olha a corrente. Olha a resistência. Quanto dá U aqui? Tem que dar 4. Porque ela foi do menos 16 para o menos. Gente, isso aqui não tem fórmula. Você precisa perceber esse detalhe, tá? É por conta disso que a gente diz nas aulas de resistência equivalente que para resistores em série, a soma das DDPs tem que dar DDP total. Porque faz sentido, né? No final das contas, o que, que é a DDP em cada resistor? É a fração de energia que aquele resistor dissipa, tá? Então ficou, ele quer os potenciais em Azinho, que é menos 16, e Bzinho, que é zero. Então da alternativa B de bola. B de bola. Próximo. Ah, esse aqui é legalzinho também. Ele é simples, mas você tem que perceber um detalhe. Pronto. Ó, ele fala o seguinte: considere o circuito abaixo. Aí ele coloca ah, dois resistores aqui, um de 8 ohms. Ah, é 6. E o outro também embaixo, também 6. E aqui ele coloca um de 3 e um de 6 embaixo. E aí vem a pergunta inusitada. Inusitada. O fio AB, que é um fio que conecta a parte de cima com a parte de baixo, né? O fio que une AB é percorrido por uma corrente elétrica de qual intensidade? Porque uma coisa. Porque assim, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele deu a DDP, né? Que vale 30. 30 volts. 30 volts. Tá. Porque assim, gente, pensa, vamos imaginar o que vai acontecer na hora que você botar esse negócio para funcionar. Vamos imaginar que a corrente ela venha por aqui, ó. Vamos supor que ela venha por aqui. Então a corrente que está vindo aqui é um I total. Vamos chamar só de I. Aí a corrente ela se depara com esse nó aqui. Então uma parte sobe, uma parte desce, ok?
Aí, o que que vai acontecer? Imagina as duas correntes vindo aqui. Vai, vamos chamar de I1. Alô? Alô? I1. Alô? Oi. E aqui I2. Calma aí. Provavelmente sim. Provavelmente sim. A gente vai discutir por quê. Aí tem uma situação que é a seguinte: quando essas correntes chegarem aqui, ó, podem acontecer três coisas. Porque quando as correntes passarem aqui, elas vão ter dois resistores para andar junto, né? Pode acontecer de um excesso de corrente de baixo vazar para cima, um excesso de corrente de cima vazar para baixo, ou simplesmente as duas passarem e não dividirem. Pode acontecer isso, depende das condições do circuito. O que a gente precisa pensar é o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que até a Nicole falou aqui que faz sentido é a gente considerar que um é igual a 2. Eu consigo considerar isso por quê? Veja, eu não sei qual é o potencial aqui. Eu não sei qual é o potencial aqui. Eu sei que a DDP vale quanto? 30. Mas vamos chamar esse potencial aqui de positivo? Tudo bem? Se esse potencial aqui é positivo, você concorda que esse aqui também é? Por que que esses dois pontos têm o mesmo potencial? Por que que esses dois pontos têm o mesmo potencial? Porque não existe porra nenhuma aqui. Tá. Então, olha que beleza. Aqui eu faço URI. 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 E aqui eu também faço URI. URI. Como esses dois resistores são iguais, fato que a corrente vai dividir no meio. Fato. A gente não sabe exatamente qual é a corrente, mas vai dividir no meio. Tá. E aí? A corrente vem, a corrente vem, a corrente vem. Quando a corrente chegar aqui, o que que vai acontecer, gente? Será que vai continuar meio a meio aqui? Eu acho que não. Não por quê? Porque o resistor de cima, aqui da segunda parte do circuito, é menor. Então vai vazar a corrente por aqui, ó. Mas vai vazar em que sentido? Será que vai vir um excesso de cima para baixo ou um excesso de baixo para cima? De baixo para cima. Como o resistor aqui é menor do que o de baixo, ele vai deixar mais corrente passar aqui do que aqui. Então aqui, ó, eu posso fazer assim. Eu vou chamar aqui de X e aqui de X, as correntes. XX. Tá, aí quando a corrente vier para cá, você vai ter uma situação assim, ó. Dois Ys e Y. Dois Y e Y. E Y. Tá aí. Não dá para dizer que aqui é X e X, tá? 2x, a gente não consegue. Agora eu preciso achar essa corrente. E aí? Quanto que dá a corrente aí, gente? Eu acho que eu posso considerar aqui paralelo. E isso aqui paralelo também? O que vocês acham? Quanto que daria então o REC aqui? Se aqui for paralelo, dá 3. Aqui é paralelo, dá 2. 2. Então, tipo, 3 e 2. Só que isso está em série, não tá? Aqui, ó. E isto está em série com isto. E isto está em série com isto. A corrente divide aqui e sai por aqui o mesmo valor que entrou. Então, ó, esse pedaço tem resistência equivalente 3. Esse pedaço aqui tem resistência equivalente 2. E eles estão em série entre si.
Cada pedaço tem um paralelo e ali estão em série. Então, ó, vamos calcular o URI total. U igual a REC vezes ITOT. 30, que é a DDP do sistema, igual a 3 mais 2 vai dar 5 vezes o ITOT. I total. O I total vai dar 6, né? 6 amperes. Agora vamos deslocar a corrente para a gente ver o que aconteceu, vai. 6. Então aqui vem 3 e 3. Vê aí. Só que na hora que a corrente passar para o outro lado, quanto tem que vir para cada lado aqui? Tudo bem, são 6 que entram, vai sair 6 aqui, mas aqui vai distribuir como? 4 e 2. A soma tem que continuar dando 6, só que o resistor de cima, ele vai suportar o dobro da corrente do de baixo, justamente porque a resistência é menor. Tá bem? Então sobe 1 ampere, né? É isso? Porque, ó, de 3 aqui pulou para 2. E aqui de 3 aqui pulou para 4. Então tem um vazamento de corrente de 1 ampere aqui, ó. 1 ampere. 1 ampere. Tá? Beleza. Próximo. Ah, não, peraí, deixa eu ver. 1 ampere no sentido de B para A. Então ficou D de dado. A questão número 4, D de dado. Tá aí. Questão número 5. Hum. Oi. Ah, então, só tem um problema no que você estava falando. Eu entendi. Você pensou assim, cara, eu acho que eu vou considerar esses dois em série e esses dois em série. O que que acontece? Se isso for verdade, aqui não pode passar corrente. Não tem por que passar corrente. Porque vamos pensar, se você está me dizendo que isso aqui está em série e isso aqui está em série, não é a mesma coisa que eu cortar o fio aqui? Então significa que, para esse caso, a corrente aqui deve ser zero. E não tem como a corrente ser zero aqui. Não tem como. Por que que não tem como? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar de um outro jeito. Olha só, puta que foda. Suponha que isso aqui esteja em série e isso aqui esteja em série. Então você está me propondo que tudo isso está em paralelo com tudo isto, concorda? Eu vou te provar que não é verdade. Porque se esses, tipo assim, se isso aqui tivesse em paralelo com isso, você concorda que a DDP aqui tem que ser igual a DDP aqui? E não é. O que que não é? Dá uma olhada aqui. Quando essa corrente passa por aqui, você tem uma DDP aqui, que eu vou chamar de U1. U1. A princípio, se a corrente aqui é igual, você concorda que a DDP aqui também é U1? Tá, beleza. Então a DDP aqui vale U1 e a DDP aqui vale U1. Guarda. Agora veja comigo. Supondo que não atravesse corrente. A DDP aqui vai ser diferente da daqui, não vai? O moral da história. Isso não tem a mesma DDP que isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Então, eu tô tentando te convencer de que não é uma boa ideia pensar nisso aqui em série. Tá? Beleza? Questão número 5. Na 5 ele fala o seguinte: no circuito da figura, a corrente no amperímetro
é igual a 3,5 amperes quando a chave S está aberta. Desprezando-se as resistências internas do amperímetro e da bateria, calcule a corrente no amperímetro em amperes quando a chave estiver fechada. Bom, aqui nós temos várias coisas para comentar nessa questão, tá? Acho que a primeira coisa que eu queria comentar, se é sobre o amperímetro. Existem algumas coisas que você precisa saber sobre este querido aparelhinho. Aqui. Bom, a coisa mais óbvia é o amperímetro mede corrente. Aí, beleza. Aqui, aqui tem um resistorzinho. Aí aqui tem um outro resistor, só que tem uma chave. Aqui, e aqui um outro aqui. Ô, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Ele não deu a DDP da bateria. Ele só fala que quando a chave está aberta, a corrente é 3,5. Então, vou escrever aqui, ó. I aberta, 3,5. Ô, gente, deixa eu falar duas coisas sobre o amperímetro, tá? Que você precisa saber. Primeira coisa sobre o amperímetro é que, se você quer que ele meça a corrente, já que o amperímetro é um aparelho que se dispõe a medir corrente, você concorda comigo que para fazer ele medir corrente, você tem que deixar a corrente passar por ele? Então, o amperímetro, ele sempre está instalado em série com aquilo que ele quer medir. Então, tipo, ó, a corrente ela vai percorrer o fio. Ela vai percorrer o fio. Então você instala o amperímetro bem no fio para a corrente passar por ele. Só que tem um problema. U não é igual a RI, U é igual a RI. O amperímetro é um aparelho. Se ele é um aparelho, ele tem resistência. Então, veja como isso é um problema. Se você botar um amperímetro no circuito com o intuito de medir a corrente, você concorda que o simples fato dele estar ali vai alterar a REC do circuito? Se vai alterar a REC, você concorda que a corrente que ele vai medir não é a real? A corrente que ele mede é a corrente com ele aqui. Eu gostaria de medir a corrente sem ele. Como que a gente contorna esse problema? A gente considera o amperímetro, adivinha, ideal. O que é um amperímetro ideal? Sem resistência. Um amperímetro, na verdade, o amperímetro, o aparelho em si, ele tem uma resistência tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, que praticamente ele não interfere no valor. Então, ó, amperímetros. O que você precisa saber? Eles são sempre instalados em série para você deixar a corrente passar por ele e para evitar que o próprio aparelho interfira nas medidas, a gente considera que a resistência dele interna, ela é desprezível. Desprezível, tá bom? Amperímetros que nós trabalhamos, eles têm essas duas características. Beleza. Dito isso, a pergunta dele é a seguinte: quanto vai marcar o amperímetro com a chave fechada? Com a chave aberta, ele marca 3,5. Ô, gente, ele deu para gente os valores das resistências que estão no circuito. Aqui vale 5, aqui também, e aqui vale 1, né? É isso? Tá. Bom, primeira coisa, vamos considerar que a chave esteja fechada. Não. Eu vou fazer uma coisa que eu detesto, mas eu vou fazer. Vou fazer o circuito de dois jeitos diferentes. Você não precisa desenhar os dois, não, tá?
mas só para a gente enxergar juntos aqui. Gente, problema de chave são duas questões em uma, sempre. Ó, o problema me deu isso aqui e fala que nessa condição a corrente aqui vale 3,5. Agora, nota que quando a chave está aberta, a corrente ela faz isso, ó, vem, não entra aqui, não entra aqui corrente, ela faz isso, ó, beleza? Só que quando a chave está fechada, essa corrente I, ela divide em duas. Ou seja, esse ramo do circuito está em paralelo com esse. E digo mais, hein? Essas duas correntes são iguais. Depois elas vão se juntar aqui, tá bom? Ô, gente, se eu quisesse calcular a corrente aqui, é a coisa mais simples do mundo. U igual a R vezes I. Só que eu preciso saber quanto vale o U. E é aí que entra a primeira parte do exercício. A única coisa que muda da chave aberta para a chave fechada é a chave. A bateria não é a mesma? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar os dados da chave aberta para calcular o U da bateria, que aqui ele representou pela letra E. Depois a gente vai discutir isso por quê, tá? Deu para entender? Eu vou fazer assim, ó. U igual a REC vezes I. Quando a bateria está... Desculpa, quando a chave está aberta, o REC vale quanto, gente? 6. Boa. 6. Tudo bem? Série os dois ali. Então fica U igual a 6 vezes 3,5. 3,5. 6, 12, 18, mais 3, 21. 21 volts. Pronto. A bateria fornece 21 volts com a chave aberta ou com a chave fechada. Só que agora, quando eu fecho a chave, quanto vale o REC? Quanto que vale o REC? 2,5 mais um aqui, concorda? Dá 3,5. Todo mundo enxerga que aqui está paralelo, pessoal? 2,5, tá? Então o REC é 2,5 mais 1. 3,5 ohms. Como a resistência equivalente diminuiu comparada com a chave aberta, a corrente vai subir. Então fica U igual a REC fechado, U igual a REC fechado, vezes o novo I. U é 21, igual a 3,5 vezes I. 3,5 é 7 sobre 2. Vai dar 6, né? Acho que vai dar 6. O I vai dar 6. 21 dividido por 3,5 dá 6 amperes. É curioso pensar o seguinte, né? Aqui, com a chave aberta, eu tenho dois resistores funcionando. E a corrente é 3,5. Aqui eu tenho quantos resistores funcionando? 3. A corrente aumentou bastante. Por quê? Porque você colocou resistores em paralelo. Toda vez que eu ponho o resistor em paralelo, a corrente sobe bastante, tá? Porque o REC diminui, tá? E é isso que ele queria saber, né? Calcule a corrente com a chave fechada. A corrente com a chave fechada vale 6 amperes. Aí. Questão número 6. Os itens da questão 6, pessoal, são itens justamente para a gente calcular o amperímetro e o voltímetro, quanto medem em cada situação, tá? É mais para a gente treinar mesmo.
Questão 6. Na 6 ele fala assim: para o circuito abaixo, calcule a leitura dos aparelhos. Então, no primeiro aqui eu tenho amperímetro. Aí eu já boto um resistor de 3. Aí eu boto aqui 2 em paralelo. 2 em paralelo. Aqui, fechou. 3, 3, 6. Igual aquele outro que a gente fez. 3, 3 e 6. E a DDP vale 12. Esse dá pra gente fazer de cabeça, né? Ô, gente, o amperímetro ele tá medindo qual corrente? A total. Ó, ela passa por aqui, divide em duas partes. Então, por exemplo, se eu colocasse o amperímetro aqui, ele marcaria uma corrente. Se eu colocasse o amperímetro aqui, eu marcaria outra corrente. E aqui eu marco a terceira. U igual a REC vezes ITOT. A resistência deu 5, né? Ó, paralelo aqui, 3 e 6 dá 2. Com 3 aqui deu 5. Faz URI. 12 igual a 5 e 2,4 amperes. Ô, gente, 2,4. Quanto passa aqui? Vê se consegue de cabeça. 0,8. E aqui? 1,6. 1,608, tá? Só para a gente ir treinando as nossas contas. Aqui vai passar 1,6 e aqui 0,8. Por causa da divisão de 2 para 1. No circuito de baixo, é quase a mesma coisa, só que ele colocou o amperímetro em cima, em um dos resistores. Pronto. E aqui, 4, 3, 6. 6. DTP vale 12 também. Então, ó, U, mas aqui no cantinho. Já vou fazer direto. A DDP vale 12. 12. Ô, gente, quanto vale o REC de tudo? 6, né? Ó, aqui vale 2, produto pela soma. Então, 2 mais 4, 6. 6 vezes I. Então, o I deu 2 amperes. 2 amperes. Quanto passa em cada ramo? Não? Bota infração. Bota infração. Onde passa mais corrente? Do de cima. Esse aqui passa menos. A corrente aqui é metade da daqui. Então eu vou botar aqui 2 terços de ampere. 2 terços de ampere. E aqui botar quanto? 4 terços de ampere. Somos 2. 2 terços mais 4 terços. Não dá 2 amperes? Então tá aqui, ó. A soma das correntes vale 2. E a corrente nesse resistor é o dobro da desse daqui. Tá? Ah, deixa eu perguntar um negócio aqui, rapidão. Vale para os dois, mas vamos fazer só para esse daqui. Quanto vale a DDP? A DDP nesse cara? Rápido. Demorou. Quanto? 8 volts. Faz URI aqui. Só URI, ó. URI. Quanto vale a DDP nesse aqui?
É isso vezes isso, né? Tá? Eu não estou sabendo fazer a conta e falo, é isso vezes isso. 7,2, né? Tá bom? Quanto vale a DDP aqui? 4. Você faz URI ou lembra que se tudo é 12, aqui é 8, aqui tem que ser 4. Tá bom? Esse treino é fundamental para você matar a questão do circuito em vestibular. Tá? Ficar olhando para esses números, fazendo essas contas repetidas vezes. Vocês vão ver que na hora que vocês forem fazer os exercícios, vai sair melhor. Bom, aí tem o último aqui, que tem uma novidade do exercício 6. Ele botou um voltímetro. Vamos falar sobre ele. O voltímetro. O voltímetro, como o próprio nome diz, ele vai marcar o choque que você vai levar se você meter os dedão ali. Oi. Aqui, eu pensei o seguinte: bom, a soma tem que dar 2. E a corrente de cima tem que ser o dobro da de baixo. Então eu fiz a conta assim, ó. Eu chamo a de cima de 2x. E a de baixo eu chamo de x. E a soma disso tem que dar 2 amperes. Pronto. Achei. Sacou? Soma, acha o x e aqui vale 2x. Tá? Sempre, por isso que é legal de vocês perceberem a relação entre os resistores, porque aí vocês colocam as correntes em função de um mesmo parâmetro. E aí você sabendo a total, você mata. Ó, gente, lembra o seguinte, para você nunca se confundir. O que que o voltímetro mede? O choque que você vai levar se você encostar naquelas duas pontas, tá? É isso que o voltímetro mede. O choque que você vai levar se você encostar nas duas pontas. Gente, se o voltímetro mede diferença de potencial, ou seja, o choque que você vai levar se você tiver que encostar nas duas pontas, qual é a melhor maneira de medir isso? Colocando o voltímetro em paralelo com aquilo que você quer. Por exemplo, se eu encostar o dedo aqui e aqui, ó, eu vou tomar um choque, não vou? De quantos volts? O voltímetro vai medir, porque ele está com os dedos aqui. Então, por exemplo, quando eu estudava esse assunto, o que eu pensei na minha cabeça? Que o voltímetro é uma pessoa que enfia os dedão ali por você. Então, o voltímetro, diferentemente do amperímetro, ele precisa ser instalado em paralelo. Toda vez que você quer medir a DDP de alguma coisa, por exemplo, eu quero medir a DDP desse cara. Põe o voltímetro aqui, pum. Eu quero medir a DDP desse cara aqui, ó. Eu vou pôr o voltímetro aqui. Sempre em paralelo. Tudo bem? Beleza. Tá. E agora? 12 volts, né? Outra coisa. Outra coisa. Então vamos lá, o voltímetro. Primeiro, instalado em paralelo. Em paralelo. Outra coisa, pessoal. Eu quero o volt, qual é a função de um voltímetro? É só medir a DDP. Então eu não quero que esse voltímetro atrapalhe nenhum funcionamento do circuito. Se eu não quero que o voltímetro atrapalhe o funcionamento do circuito, eu não quero deixar a corrente passar por ele. Não quero. Tá. Como é que eu deixo uma coisa instalar no circuito não ser percorrida por uma corrente? Você vai botar nele uma resistência gigante. Resistência interna infinita. Os voltímetros eles têm resistências internas tão grandes comparadas com o circuito que a corrente não consegue passar por ele. Então, na prática, ao fazer isso, é como se o voltímetro não existisse do ponto de vista de energia. Ele não vai gastar nenhuma energia do circuito. Ele só vai medir a diferença de potencial, tá? Então percebam que os dois aparelhos eles têm comportamentos bem distintos. O amperímetro ele precisa estar em série
E para não atrapalhar as medidas, a resistência interna é desprezível. O voltímetro, ele precisa ser instalado em paralelo e para ele não interferir no circuito, ele precisa ter uma resistência enorme. São aparelhos bem diferentes, tá? Bom, dito isso, agora a gente vai fazer a corrente. Vamos calcular aqui as coisas. Bom, para eu calcular DDP aqui, eu tenho que fazer URI. Só que para fazer URI, eu preciso da corrente. E para calcular a corrente, eu preciso do REC. Então começa, de novo. Calcula primeiro o REC. Ô, gente, quanto que dá o REC aqui, ó? Produto 72 pela soma 18 dá 4. 4 mais 2, 6. Você não vai colocar a resistência do voltímetro? Não, não. O seu voltímetro, esquece ele. U igual a RI. 12, né? 12. Igual a 6 vezes I. I deu 2 amperes. 2 amperes. Vai. Tudo de novo. Primeiro vamos responder a questão, vai. Se eu encostar os dedos aqui, ó, quantos volts eu tomo de choque? Hã? 4 volts. Porque, ó, a corrente, ela vai passar por aqui. Teoricamente, ela deveria se dividir, porque a resistência é infinita. A corrente passa por aqui, tá? E aí você faz URI, 4 volts. Outra coisa que eu queria comentar. O que que eu ia comentar mesmo? Ah, nossa. Quantos amperes passa nesse fio aqui, ó? Ah, quero ver. Quantos amperes passam aqui? X, boa. X. Vamos chamar de Y? Pode ser? É porque é o seguinte, tanto faz, tá? Para você descobrir isso aqui, você precisa descobrir isso aqui primeiro, ó. Aí vem aquele truque, ó lá. Onde passa a menor corrente? O 12. Chama aqui de X. Se aqui é X, quanto vale aqui? Aê, 2x. E quanto vale 2x mais x? Não, porra. Ai, caralho. 3x. Não, mas tá bom, mas quanto vale 3x? 4. Vale 4. É a corrente inteira. 4. Não, isso aqui é volt, nada a ver, é. Nossa, que animal. Esquece. Pronto. Aí o x vai dar 2 terços de ampere. Coincidentemente, né? Deu 4 terços e 2 terços, porque a resistência é a mesma coisa. Então aqui, ó, vale 4 terços, aqui vale 2 terços e aqui vale 2. Então vamos supor que o exercício perguntasse quanto vale Y. Que conta que você pode fazer aqui para descobrir o Y? Pega essa corrente aqui, ó, e desconta essa. Porque, ó, quando essa. Aqui tá vindo 2 amperes, não tá? Quando chegar aqui, o que que esses 2 amperes vão fazer? Um pouco vem para cá e um pouco continua, não continua? Se você pegar isto menos isto, você descobre quanto sobe. Deu para entender? Ó? Vou escrever aqui, ó. Y, que é a corrente que sobe no fio, ela é 2, que é a corrente total, menos X, 2 terços. Que é exatamente os 4 terços aqui. Que é exatamente os 4 terços aqui. Tá bom? Oi. Não, então, é porque na realidade, não é que o fio está sem resistência, né? Para você ter um curto-circuito aqui, Aninha, você tinha que não ter resistor aqui. Por exemplo, se aqui está um fio liso,
Aí a corrente escorre por aqui. Porque a rigor, o que que acontece? Vamos supor que aqui eu tenha um potencial X, sei lá de quantos volts. Quando a corrente passar daqui para cá, ela vai para um potencial Y, certo? Então pensa, qual a DDP desse resistor? XY, certo? Qual a DDP nesse resistor? É a mesma, XY. O que que a gente vai descobrir no curto? Quando um sistema tem resistor em curto, ele está sem DDP. Quer ver um exemplo? Peraí, deixa eu só, já faço. Tudo bem até aqui? Fechou? Por exemplo, imagina um desenho que eu faço isso, ó. Vou pegar aqui um sistema. Quer ver? Tem vários casos, né? Mas vamos pegar um mais simples. Ó, aqui a gente tem uma associação típica de resistores em curto. Existem duas maneiras de você enxergar um sistema com resistor em curto. A maneira mais simples é você imaginar de fato que a corrente é como se fosse um riacho. E como todo riacho, ele vai escorrer mais onde tiver menos resistência. Então, por exemplo, faz de conta que aqui você tem um resistor de 3, aqui você tem um resistor de, sei lá, 5. Estou inventando os números. Aqui tem um de 2 e aqui tem um de 4. E aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Qual é o jeito mais fácil de você perceber curtos? Imaginando a corrente. Então você vem aqui e começa. Vá. Alô? Chegou aqui no primeiro ponto, ó. Nó. O que que a corrente faz? Pá, divide e volta a se juntar. Agora vem aqui, ó. A corrente ela tem um caminho para ir, outro e um terceiro. Onde tem menos resistência? Portanto, ela vai por aqui. Tá, então, tecnicamente, esse resistor aqui e esse estão em curto. O que significa dizer que resistores estão em curto? Porque a gente vem com uma ideia muito errada da rua. Ai, curto, pegou fogo, queimou. Não, o resistor não queimou. Ele só não está sendo percorrido por corrente alguma. Se ele, agora, vê como faz sentido. U igual a RI. Se a corrente que passa aqui é zero, porque ele está em curto, e aqui também, não é? Zero. Quanto tem que valer a DDP nesse resistor? Zero. E eu vou provar para você que é zero. Porque para pensar o seguinte, ó. Se aqui é B, aqui tem um potencial elétrico. Você concorda que o potencial aqui é o mesmo? E aqui também é o mesmo? E aqui também é o mesmo? Portanto, qual é a DDP desse resistor? Zero. Qual é a DDP desse resistor? Zero. Às vezes, para você descobrir se o resistor tem curto, você tem que pensar assim. Quer ver um circuito filho da puta? Olha isso aqui, ó. Calcula o REC. RRR. E aí?
Quanto? R? Não. R sobre 3. R sobre 3. Eles estão em paralelo. Os três estão em paralelo. Aqui é o seguinte. Aqui não adianta vir com essa historinha de corrente e dividir que você vai ficar louca. As correntes vão começar a se encontrar, dá uma zona. Aqui nós vamos usar a técnica do ponto. Qual é a técnica do ponto? É pensar o seguinte: se entre dois nós não tiver resistor, significa que o ponto tem que ter o mesmo potencial. Então, olha o que eu faço. Olha que filha da putagem, gente. Aqui é um ponto A, tem um potencial aqui de sei lá quantos. Por isso que aquele exercício dos potenciais é importante. Se aqui o potencial é A, aqui também é A, ó. Porque aqui tem um fio liso. Aqui também é A. Não tem nada. Aqui também é A. E aqui também é A. Ok? Agora vai do outro lado. Aqui é B. Aqui é B. Se aqui é B, aqui é B. Se aqui é B, aqui é B. Se aqui é B, aqui é B. Olha o que aconteceu. Qual é a DDP desse resistor? AB. Qual é a DDP desse resistor? AB. Qual é a DDP desse resistor? AB. Sabe quantos resistores tem curto aí? Nenhum. Nenhum. Para de pensar se cair assim, fudeu. Eu só quis mostrar para vocês o seguinte: se o cara quiser, quem acerta. De verdade. O cara faz umas associações tão malucas, não vai aparecer assim, pode ficar tranquilo. Tá? As associações elas são mais elementares. Só que, por exemplo, se você vai prestar um vestibular além do Enem, você tem que ficar ligado nessas coisas aqui. Que às vezes, para você conseguir descobrir se o cara está em paralelo ou série, você tem que fazer essa técnica do ponto. Fala. Não, cara, então, aí é o seguinte: você está tentando fazer uma coisa que é perigosa aqui. Você está tentando imaginar a corrente andando aqui. Eu vou te dar uma dica. Você entendeu que os caras estão em paralelo? Agora para de olhar para isso. E olha para isso aqui, ó. Pronto. Porque qual é o problema? O cara que fez isso aqui com você, ele não tem pai nem mãe. Ele não quer saber se você sabe física, ele quer te fuder. Basicamente é isso que ele quer. Então, para de tentar imaginar a corrente vindo. O que eu posso te garantir é o seguinte: a corrente, por exemplo, se o potencial de A for maior que o de B, a corrente vai de A para B. Então, por exemplo, como que está a corrente nesse resistor? Nesse aqui, ó. Ela está fazendo isso, ó. Como que está a corrente nesse resistor? E como que está a corrente nesse? Entendeu? Sempre de A para B, sempre de A para B. Ou seja, se você tenta ficar pensando naqueles caminhos de corrente, você começa a dar problema aqui no meio, tá? Beleza? Questão número 7. Acabou aqui? Acabou, né? Questão 7. Tá faltando a 7 e a 8, elas são curtinhas, tá, gente? Questão número 7. Ele fala assim, ó: a diferença de potencial U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho de um circuito constante de proporcionalidade chamada REC. Além disso, no caso dos resistores em série, a resistência equivalente é dada pela soma. A corrente elétrica IB, no trecho B, é 3 vezes maior que a corrente em A. Então, ele me deu um circuito, ou melhor, um trecho de um circuito. Aqui em cima eu tenho um resistor de 24 ohms. Eu tenho um resistor de 24 ohms. Aqui embaixo eu tenho dois resistores. Um resistor
de 6 e o outro de resistência desconhecida. Pronto. Aqui, ó. Ele fala que a DDP vale 12. DDP, U de AB vale 12. U de AB igual a 12. Tá bem. Qual é o valor da resistência do resistor desconhecido ali? Ô, gente, ele fala que a corrente no trecho B de bola, o trecho B de bola, aqui a corrente B, ela vale 3 vezes a do A. Então eu vou chamar essa corrente de 3x e essa corrente aqui de x. Ô, gente, você não precisa nem usar o URI, se você não quiser. Porque, claro, aqui você pode usar o U. O que você poderia fazer, por exemplo? Você sabe que isso aqui está em paralelo com isso? Então a DDP dos caras é a mesma. Se você fizer o URI com o de 24, você acha o X. Achando o X, você acha 3x. Você consegue calcular o R daqui. Agora, tem um jeito que é muito rápido. Você concorda que tudo isso aqui de baixo está em paralelo com isso? Então a DDP não é a mesma? Então você faz o seguinte: faz esse URI tem que ser igual a esse aqui, ó. Como é que eu calculo o U aqui? 24 vezes x, não é? R vezes I. Isso tem que ser igual a R vezes I. Só que, pera um pouquinho, o R aqui não é 6 mais R? Então, ó, 6 mais R vezes 3x. Pronto. Você cancela os x, evidentemente. Você não precisa descobrir a corrente. Fica 24 igual. Aqui eu aplico a distributiva. Então vai ficar 18 mais 3Rs. Tá bom? Passa o 18 para lá. 6 igual a 3Rs. Então R igual a 2 ohms. R igual a 2 ohms. Tá bom? Oi. Ele falou. Ele falou que a corrente aqui é 3 vezes maior. Senão, não teria de fato como saber. Tá? Ele precisa de dar essa informação. A última questãozinha, gente, é uma questão acho que da VUNESP, que mistura primeira e segunda leis. Então, a última de hoje. Ele fala assim, questão número 8. Sorry. Então, a resposta da 7 é A, né? 8. Um potenciômetro foi construído utilizando-se dois fios metálicos, desculpa, dois fios resistivos ômicos paralelos de mesmo comprimento e de mesma resistência. Os fios são é, os fios são tocados por um contato móvel de resistência desprezível que desliza perpendicularmente sobre os fios, tornando todo o conjunto um potenciômetro. Vamos traduzir isso aqui para tentar entender. Bom, pelo que o cara mostrou aqui, o que ele fez? Ele pegou uma bateria, ele pegou uma bateria, colocou logo no polo positivo da bateria um amperímetro. Ou seja, ele está interessado em medir a corrente elétrica ali. Aí o que ele fez? O fio veio até aqui, mais ou menos, aí ele abriu o fio em duas. Fez assim. Aí aqui ele conectou uma barra, aqui. Qual é o comprimento dessa barra? Hã? 2D. Estão vendo que ele representou 2D? E entre essas duas barras,
ele colocou aqui o tal do contato móvel. Ô, gente, presta atenção numa coisa aqui. Esse contato, primeiro ele fala que esse contato não tem resistência. Então ele se comporta como um fio qualquer. Gente, a partir do momento que você estabelece um contato aqui, o que que você está proporcionando para a corrente? A oportunidade dela fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui. Ó, peraí. Aí ele coloca aqui, isso aqui, ó. Ai, calma. Aqui. Então, claramente, quando ele faz isso, ele está botando isso aqui em paralelo com isso. Porque o que que vai acontecer? A corrente ela vai vir por aqui, ó, e, e uma parte da corrente vai subir, passar por aqui, e a outra parte da corrente vai descer e passar por aqui, tá bom? Onde a corrente vai ficar maior? Em cima ou embaixo? Será que ela vai ficar maior aqui ou aqui? Igual, igual. As barras são iguais, elas têm o mesmo comprimento. Psiu. Lembra? Lembra disso aqui? Se essa barra daqui tiver o mesmo comprimento do que essa, fechou. Detalhe, tá vendo esse contato aqui? Ele está isolando, essa parte não está funcionando, ó. Então, eu não sei se vocês percebem o que está acontecendo aqui é o seguinte: quando eu mexo essa barra para a esquerda, o que, que acontece com o comprimento ligado? Aumenta. E aí a REC muda. Quando essa barra vem para a direita, o que, que acontece com o comprimento da barra que está ligado? Diminui. Então eu consigo, mexendo esse negócio para a direita ou para a esquerda, eu consigo alterar a resistência equivalente. Se eu consigo alterar a resistência equivalente, eu consigo alterar a corrente. Entenderam isso? Agora a pergunta é minha, não é do Enem. Quando eu quiser aumentar a corrente disso aqui, eu devo deslocar isso para a direita ou para a esquerda? Eu quero aumentar a corrente. Direita. Por quê? Porque eu diminuo a resistência. Quando eu quiser deslocar para a esquerda, eu aumento a resistência. Isso faz o aparelho esquentar mais ou menos. Vocês conhecem algum aparelho que funciona assim? Você faz assim, ó, aumenta ou diminui a temperatura? Air fryer, George Foreman, tudo bem? Os aparelhos que esquentam e esfriam, gente, que você regula temperaturas, eles funcionam mais ou menos dentro dessa premissa. Você tem lá dentro um resistor que com o comprimento, você variando o comprimento, você aumenta ou diminui a resistência dele. E aí você, consequentemente, faz o aparelho esquentar mais ou menos, tá? Bom, enfim. Este potenciômetro está ligado a um gerador de 100 volts e a um amperímetro, ambos ideais. Quando o contato móvel do potenciômetro se encontra na posição indicada, o amperímetro marca 5 amperes. Ah, tá. Então, ó, 5 amperes para cá, 2,5 para cá, 2,5 para cá, de corrente. Individualmente, cada um dos fios que constituem o potenciômetro, ó, individualmente, cada um dos fios que constituem o potenciômetro terão que resistência elétrica. Tá. Bom, primeiro vamos achar a resistência do fio que está ligado, né? Da parte que está ligada. Ô, gente, quanto vale a DDP de cada pedaço do circuito? Ele fala que a DDP aqui é 100 volts. Eu posso assumir que esse 100 volts é para isso e isso? Pode.
Porque a corrente não dividiu ali. Então, isso e isso estão em paralelo. Calcula a resistência de cada pedaço disso, gente. Ó, U igual a Rzinho vezes I. Cada pedacinho do fio está sendo percorrido por 2,5. Então, ele está ligado em 100 volts e passando 2,5. 2 dá... Quanto que dá? 40, né? Porque dá 100 dividido por 2,5. 40 ohms. Então, ó, esse pedaço aqui, ó, cuidado. Este pedaço tem resistência a 40 ohms. Mas ele quer do fio inteiro. Como que eu descubro do fio inteiro? Ô, gente, Rho não é, desculpa, o R, ele não é diretamente proporcional ao comprimento? Tudo bem? Quanto mede o comprimento do fio inteiro? 2D. Quanto mede o comprimento do que está ligado? D. Qual a resistência disso? 40. Se com comprimento D a resistência é 40, quando eu dobrar o comprimento, a resistência passa a valer quanto? 80. 80, tá? O R total é 80 ohms. Aqui você pode fazer uma regra de 3 diretamente proporcional, né? Se por um comprimento D a resistência é 40, para um comprimento 2D a resistência vai ser 80. Tá bom, gente? Isso nos dá a alternativa A. A. A de almoço, de marmita, de estrogonofe de frango. Beleza? Então é isso. Obrigado pela aula de hoje, tá, pessoal? Pro pessoal de casa também. Fiquem com Deus, tá? A gente se vê na quinta-feira. Ah,